tá rodando? Em 1963, aos 24 anos, um cineasta baiano realizou, com equipe mínima e orçamento muito baixo, um filme que se tornou um marco histórico, tanto no plano nacional como no internacional. Deus e o Diabo na Terra do Sol. O cinema novo sou eu. Le cinema novo, c'est moi. Le cinema novo, l'état, c'est moi. Quer dizer, eu inventei isso na Bahia. Glauber Rocha, líder e alma do cinema novo, traçou nessa obra-prima um painel épico do sertão nordestino, oprimido pelas oligarquias e pelos coronéis, dividido entre o Deus dos beatos e o diabo do banditismo social. Religiosos mais ou menos messiânicos e a saga dos cangaceiros, de fins do século XIX até o final dos anos 30, são os temas dos debates de hoje. Como escreveu o antropólogo Douglas Monteiro, os grupos que se envolveram nesse processo irromperam no curso de uma história dramática de submissão para trilhar os caminhos da rebeldia sem projeto, ou seguir as vias místicas que lhes eram dadas, ousando assumir a condição de sujeitos. O filme se inicia com a ruptura no cotidiano de um vaqueiro, Manuel, e sua mulher, Rosa. Os jagunços do coronel cercam sua casa e lhe matam a mãe, mas sofrem 2 baixas. Manuel e Rosa não têm outro jeito senão refugiar-se em Monte Santo, na Bahia, onde se tornam devotos de Sebastião, beato que lidera uma comunidade messiânica. O personagem Sebastião e sua comunidade têm sido associados pelos críticos exclusivamente à figura de Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, e à sua cidade santa de Belo Monte, construída em 1893 às margens do rio Vaza Barris, na antiga fazenda Canudos, na Bahia. E agora querem matar quem ama o imperador. Mas quem quiser alcançar a salvação, fica aqui comigo de hoje em diante, até o dia que aparecer no sol o sinal de Deus. Vão descer sem anjo com as espadas de fogo, anunciando o dia da partida e abrindo nosso caminho nas veredas do sertão. E o sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão. De fato, o conselheiro é um inspirador de parte do discurso de Sebastião, quando se refere ao mar, que vai virar sertão, e ao sertão, que vai virar mar, e ao sentimento antirrepublicano. Beato, andarilho dos sertões desde 1871, o conselheiro superou vários atritos com as autoridades civis e religiosas, até que em 1893, 4 anos após a proclamação da República, rebelou-se contra a cobrança de impostos municipais em Bom Conselho. Perseguido pela polícia, ele foi refugiar-se com sua gente em Canudos, onde pregou contra a República. Grande mal para o Brasil, exterminadora da religião e opressora da igreja. Na verdade, Sebastião é um composto de Canudos com o episódio de Pedra Bonita, em 1838, no sertão de Pernambuco. Esse foi um dos primeiros e dos mais trágicos movimentos messiânicos brasileiros. Para quebrar o encantamento em que estariam envolvidos seus devotos e propiciar a ressurreição de Dom Sebastião, rei de Portugal, morto na Batalha de Alcácer Quibir, em 1578, o rei João Ferreira exigiu sacrifícios de sangue. 30 crianças, 12 homens, 11 mulheres na comunidade foram executados a facão. Num combate final contra as tropas do governo, 22 pessoas morreram. No filme, Sebastião, depois de sacrificar a criança, é assassinado por Rosa, que, diferentemente de Manuel, jamais acreditara nas virtudes sobrenaturais do beato. Em seguida, os devotos são massacrados por Antônio das Mortes, matador de cangaceiros e beatos. Massacre também houve em Canudos, mas só após vencer a extraordinária resistência oposta pelos fiéis do conselheiro. Foram necessárias 4 expedições e o emprego de uma poderosa máquina de guerra
para arrasar Canudos em outubro de 1897. Ao todo, oficialmente, morreram na campanha celebrizada por Euclides da Cunha cerca de 4.000 pessoas. Mas desse número não entram os prisioneiros sumariamente degolados pelo exército e pelos policiais estaduais, como foi degolado o conselheiro, depois de retirado da tumba. Esse crime da nacionalidade, como chamou Euclides, foi justificado na época como a reação justa a uma conspiração monarquista e um ato civilizatório que livrava os fanáticos de um líder bárbaro e patológico, o que era duplamente falso. Estou cumprindo minha promessa, Padrinho Cício! Não deixe o pobre morrer de fome! Órfão de Deus, Manuel se engaja na tropa do diabo, representado por Corisco, lugar-tenente de Lampião. Aqui, a ação se situa com mais clareza no tempo. Trata-se da crise final do cangaço, logo após a morte de Lampião, em Angicos, Sergipe, 1938. Num lance genial, Glauber faz de Corisco um cangaceiro de duas cabeças que dialoga com o espírito de Lampião. Virgulino acabou na carne, mas o espírito está vivo. O espírito está aqui no meu corpo, que agora juntou os dois. Cangaceiro de duas cabeças. Uma por fora, outra por dentro. Uma matando e a outra pensando. Lampião foi o último chefe de uma linhagem de cangaceiros, iniciada no século XIX. Seu antecessor mais famoso foi Antônio Silvino, preso em 1914. Na mesma época, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, iniciaria sua vida de cangaceiro, que durou mais de 20 anos. Com sua entrada em cena, há uma mudança de qualidade no cangaço. Antes, seus protagonistas eram bandidos, tidos como nobres, muitas vezes pertencentes a boas famílias do sertão, caídas em desgraça. Agora, com Lampião, o cangaço se proletarizava e se tornava uma alternativa profissional para os deserdados. Entrar para o cangaço ou para as volantes que o perseguiam eram opções de vida que dependiam dos azares da fortuna. As lutas localizadas para a correção de injustiças ou para vingar a honra ofendida se transformaram numa devastação generalizada e sangrenta, só igualada pelas crueldades dos policiais e voluntários que perseguiam os cangaceiros. A longa sobrevivência de Lampião deve-se, além de seu talento guerrilheiro, às suas ligações não só com coiteiros pobres, como também com coronéis e comerciantes que lhe forneciam armas e munições, assunto até hoje repleto de mistério. Quando Lampião, Maria Bonita e parte de seu bando foram exterminados em Angicos pela Força Policial de Alagoas, o cangaço chegava ao fim, e num momento simbolicamente adequado. Meses antes, Getúlio Vargas completara com o golpe do Estado Novo sua tarefa de integração nacional e do monopólio da violência legítima pelo Estado. O diabo de Lampião. Após a morte de Lampião, Corisco massacrou a família do coiteiro que supostamente o denunciara. Ele teve outros entreveros com a polícia, até que, ferido num braço, retirou-se para o sertão da Bahia, acompanhado pela mulher Dadá. No início de 1940, em Brotas de Macaúba, um Corisco mutilado e sem chances foi morto e degolado pela volante do coronel João Rufino. Graças a uma anistia prometida por Vargas, os outros cangaceiros vinham se entregando à polícia, antes mesmo da morte de Corisco. Era definitivamente o fim de um ciclo do banditismo social. Futuramente, os deserdados de sempre só poderiam aspirar a ser jagunços de fazendeiros, matando em nome de outros interesses, ou mais tarde, pistoleiros do Sindicato da Morte
a serviço dos poderosos. Antes de tombar, Corisco, na versão glauberiana de suas últimas palavras. Mais fortes são os poderes do povo! O que é belo e válido na época de Glauber não o seria, talvez, na ótica realista. Tanto Corisco como Lampião diriam com maior probabilidade: mais fortes são os poderes de Deus, porque na terra do sol, a consciência social só podia vir pelas trilhas do misticismo e da religião. Que, se não for verdadeiro, é um bom tema para discussão. Que assim mal dividido esse mundo anda errado, que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo, não é de Deus nem do diabo. No final do filme, Glauber tenta a síntese dialética que levaria à libertação, fora das teias da mística e da violência cega. Numa sequência magistral, ele mostra Manuel e Rosa numa corrida desesperada do sertão para o mar. Síntese abstrata quando escrita, mas que Glauber transforma numa esperança concreta, ainda que longínqua. O Glauber tenta expressar uma revolta do movimento rural. Esse filme ele está enquadrado em todo um contexto histórico. Canudos foi classificado por alguns estudiosos como uma rebeldia conservadora, por outros estudiosos como uma prefiguração socialista. O que foi de fato Canudos, professora Márcia Mota? Bom, é difícil classificar a experiência de Canudos do ponto de vista desse tipo de conceito. Eu acho que, do ponto de vista mais global, nós poderíamos dizer que foi uma rebelião com um conteúdo conservador, no sentido de que Canudos não se pensava como uma transformação da sociedade no seu sentido mais amplo. Portanto, se tivermos que optar em um desses conceitos, eu diria que era uma rebeldia conservadora. Ainda que eu ache que, ao se utilizar desse tipo de conceituação, tendemos a simplificar uma realidade por demais complexa, como foi a experiência de Canudos. Perfeito. Professor Luiz Carlos Soares, qual é a visão básica de Canudos que se encontra nos Os Sertões? Bem, a visão básica de Canudos nos sertões é, sobretudo, relativa, né, à existência e à vida dos sertanejos naquela região. Né? Euclides da Cunha, inclusive, ele transformou, né, uma situação praticamente numa, como eu poderia dizer, num epíteto quase existente em relação a Canudos, que é do sertanejo como um forte. Né? O sertanejo é, sobretudo, um forte. Colocando, antes de mais nada, a saga de Canudos quase como uma épica, não é? Como uma epopeia de homens fortes, de homens que lutavam pela sobrevivência num ambiente adverso e, evidentemente, a partir daí encaminharam toda a sua luta contra uma situação existente. De fato, Canudos foi uma situação de luta. Né? É claro que a gente pode discutir a natureza e o caráter, né, da luta travada pelo Antônio Conselheiro, né, e seus seguidores em Canudos. Mas Euclides da Cunha, ele tenta transformar essa vivência dessas pessoas numa situação épica. Professor Luiz Carlos, quem era realmente Antônio Conselheiro? Bem, há muitas discussões acerca da personalidade de Antônio Conselheiro, né? Se ele era um místico, um messiânico, um beato. Na realidade, eu acho que ele tinha de tudo isso um pouco, né? Porque Antônio Conselheiro, com a sua capacidade de liderança, com o seu carisma, né, em relação às populações da região, né, que ele conseguia regimentar para participar da sua saga, do seu caminho, e também
população essa que foi para Canudos, ele representava não uma alternativa de um salvador, mas uma perspectiva efetiva de salvação para aquelas pessoas, mesmo que essa salvação se colocasse dentro de uma perspectiva realmente religiosa, dentro de uma perspectiva que não era da vida terrena. Mas Antônio Conselheiro tinha essa característica de ser não um Messias, mas de apresentar uma alternativa de salvação para as pessoas. Agora eu digo, do outro lado de lá, deste Monte Santo, existe uma terra onde tudo é verde. Os cavalos comendo as flores e os meninos bebendo leite nas águas do rio. Os homens comem o pão feito de pedra e poeira da terra vira farinha. Esse é o seu Antônio Conselheiro, professora? Bom, de certa forma, sim. Eu acho que o que importa quando a gente pensa na personalidade do Antônio Conselheiro é não somente a sua capacidade de mobilização, o fato de que ele arregimentou uma quantidade significativa de uma população pobre, mas também o fato de que, aos trancos e barrancos, essa população pobre vinha para questionar muito dos pressupostos dos detentores do monopólio da terra. Então, apesar do conteúdo místico, religioso, do que se chama cultura popular, do catolicismo popular, esses movimentos expressam, na verdade, uma luta intermitente pelo direito à posse da terra. Canudos, Contestado, Juazeiro do Norte. Vamos comparar esses movimentos com o Padre Cícero e o Beato Lourenço, professora? Bom, é difícil comparar movimentos tão complexos como esses. Eu diria que, a par das diferenças, o que é significativo apontar é que esses movimentos apresentam como um pressuposto um potencial extremamente interessante de mobilização popular. Quer dizer, a par do fato de que muitos deles estivessem envolvidos a concepção divina, uma perspectiva messiânica de salvação para outro mundo, o fato de que uma quantidade significativa da população rural seguiu os passos dessas lideranças, significa que o descontentamento popular era mais expressivo do que tende a ver a historiografia tradicional. Esses massacres que acontecem nesse país, esses massacres, vamos dizer o seguinte, o massacre de todos esses movimentos, professor, poderia ter sido evitado? Claro que poderia ter sido evitado, né? Eu acho que não há nada inevitável na história. Nós, na história brasileira, volta e meia, nós nos vemos diante de governantes que dizem: esta é a única saída, esta é a única solução, isso era inevitável. De fato, para nós professores de história, estamos acostumados a ver a complexidade da vida e dos processos sociais históricos, há diversas possibilidades de acontecer, de transformar, de mudar, de criar, de produzir a sociedade. É claro que esses massacres, eles poderiam ter sido evitados, como os massacres que acontecem hoje em dia no Brasil poderiam ter sido evitados se houvesse uma determinação política de evitá-los. É claro que em Canudos, Contestado e todos os movimentos messiânicos em que houve massacre, Caldeirão também, não podemos esquecer, o massacre se deu justamente porque, de uma forma ou de outra, mesmo tendo características conservadoras em alguns desses movimentos, mas havia, de fato, uma ameaça à ordem vigente, à ordem, sobretudo, no campo, à ordem dos grandes potentados rurais. Então, desde o momento em que isso se colocava claramente como uma alternativa contrária a essa ordem, a resposta dos representantes da ordem foi a resposta violenta, foi a resposta através do massacre. E isso tem sido uma constante no campo, e também não só no campo, mas em áreas urbanas em que acontecem movimentos em que volta e meia a ordem existente se vê contestada ou se vê, de certo modo, ameaçada.
representantes dessa ordem usam não é uma força para a negociação política no sentido de se evitar ou de dar uma solução política, também política, a essas contestações, a essas reivindicações, mas, em geral, é a força mais bárbara que existe, que é a força da repressão direta, e, evidentemente, que aí nós temos casos e mais casos de massacres, né, em toda a história brasileira. Professora, a visão de Glauber Rocha no filme, o que a senhora pensa disso? Bom, é difícil também responder essa pergunta sem cair numa simplificação da obra do Glauber Rocha. Eu penso que ele trabalha com uma concepção um pouco irada em relação à população rural. Em que sentido? Quer dizer, na minha avaliação, esse filme é extremamente datado. Ele se pauta numa discussão sobre a luta dos trabalhadores rurais, presa a uma concepção de que vê essa luta a partir de duas alternativas únicas, ou seja, a violência, no caso do Manuel matando o fazendeiro. Quem está falando é o senhor. Para você aprender, seu ordinário. Ou seja, do abraço que ele se coloca perante ao movimento messiânico ou mesmo o cangaço. Os historiadores, ao contrário, eles têm pesquisado nos últimos anos uma série de movimentos rurais que não se enquadrariam nesse tipo de pressuposto, seja no sentido de que o movimento rural está ligado a esse catolicismo rústico, no sentido de que esse movimento rural estaria ligado ao banditismo social, representado pelo cangaço. Então, eu acho que, de uma forma ou de outra, o Glauber tenta expressar uma revolta do movimento rural, mas ainda assim preso a uma perspectiva de sua época, né? No sentido de reconhecer apenas essas alternativas. É óbvio que tem passagens do filme, do Glauber, que me parecem extremamente significativas e eu, como historiadora, prestei mais atenção. Que é, por exemplo, quando o Manuel discute com o fazendeiro e discute a noção de legal e justo sobre a propriedade do gado. Esse tipo de anunciação, que não é desenvolvido ao longo do filme, hoje é visto pelos historiadores com outros olhos. Dá licença outra vez, senhor Moraes. Mas que lei é essa? Quer discutir? Não, senhor. Só estou querendo saber que lei é essa que não protege o que é meu. Já disse, está dito, você não tem direito a vaca nenhuma. Mas, senhor Moraes, o senhor não pode tirar o que é meu. Tá me chamando de ladrão? O senhor concorda, professor? Eu concordo plenamente, inclusive porque esse filme ele está enquadrado em todo um contexto histórico, que era um contexto histórico em que os setores intelectuais, os setores políticos de esquerda, eles almejavam uma mudança. Eu acho que uma leitura que a gente pode fazer desse filme é a partir de duas perspectivas. Primeiro, é a perspectiva em que setores intelectuais, evidentemente que de esquerda, o Glauber era um intelectual de esquerda naquele momento, e uma pessoa muito ativa na sociedade brasileira, almejavam uma certa perspectiva de transformação, e essa transformação ela era claramente colocada como uma transformação da necessidade primeira, das condições de vida da população, sobretudo naquela área nordestina. Não é à toa que, inclusive, o Cinema Novo elege o Nordeste, elege os temas rurais do Nordeste, a vida das populações nordestinas numa das suas dimensões. Isso porque era necessário combater a miséria, era necessário combater aquela ordem injusta. Se a ordem era injusta na cidade, no campo essa ordem se afigurava como uma coisa mais injusta ainda. Então, para a transformação da sociedade brasileira, era fundamental essa perspectiva de transformação também do campo, do Nordeste. Agora, por outro lado, o Glauber ele mostra muito bem as limitações que existiam na região, aquilo que a esquerda chamava de um certo atraso, era o atraso político, era o atraso cultural, e isso, na realidade, colocava até mesmo quase que uma impossibilidade daquelas populações, por sua vez, conduzirem o seu próprio destino. E isso, na perspectiva dos setores de esquerda da época, estavam claramente anunciados
na possibilidade da transformação ser feita pela vanguarda. E a vanguarda era o operariado, eram os trabalhadores da cidade. Não é à toa que no segundo filme, que é a continuação, que é o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, a gente vê mais claramente colocada essa impossibilidade. Quando Antônio das Mortes, no segundo filme, ele toma consciência, e qual é a alternativa que ele tem? Ficar na região? Não, é a estrada, e é a Rio Bahia. Final de século, começo do século XXI, mas vamos às origens do cangaço no século XIX, professora. Bom, as origens do cangaço, elas se inserem numa perspectiva daquilo que se convencionou chamar o banditismo social, presente tanto no Nordeste brasileiro como na Espanha, na Itália e em vários outros países. Ele se caracteriza basicamente pela uma situação de extrema miséria e de pauperização da população como um todo e a alternativa de alguns setores dessa população de optar pela violência explícita, né? Então, o cangaço, ele é uma resposta a esta miséria e é uma resposta a uma situação em que os detentores de monopólio da terra impedem qualquer tipo de outra alternativa. E pode-se dizer, então, que a plebe rural irrompe no cangaço dos anos 20 com o sucesso de Lampião, professor? De certo modo, sim, porque, segundo os grandes estudiosos da questão do cangaço, haveria quase que uma prefiguração diferenciada em termos de composição social desses movimentos nos anos 20 com Lampião em relação aos predecessores de Lampião. Agora, isso leva a um debate historiográfico razoável, porque se por um lado as teses que colocam que antes, talvez os cangaceiros eles tinham assim uma origem mais nobre, porque eram filhos de famílias arruinadas da região, sobretudo do sertão nordestino, e a partir de Lampião seria essa plebe. O que a gente vai perceber claramente é que, mesmo no período anterior, se há lideranças que surgem, talvez das famílias que foram marginalizadas ou destruídas por maiores monopolizadores da terra, por maiores latifundiários no sertão do Nordeste, por outro lado, essas lideranças, elas recrutam cangaceiros em diversos segmentos da sociedade, principalmente naqueles setores em que, na realidade, a marginalização era muito mais efetiva, sobretudo os setores despossuídos. No Nordeste brasileiro, eu acho que tanto antes como na época de Lampião, há uma participação bastante importante, bastante efetiva no movimento do cangaço, de pessoas que nunca tiveram acesso a nada, nunca tiveram acesso à terra, ou foram enormemente despossuídos, seja através da expropriação violenta por parte dos grandes proprietários, ou seja através das mazelas da seca. Dizem os revolucionários que as armas sempre aparecem quando se quer fazer uma revolução. Quem fornecia armas e munições aos cangaceiros? Professora, havia algum conluio com alguns proprietários rurais ou membros da oligarquia? Sem dúvida. O banditismo social, por mais que seja um movimento marginal, ele se insere dentro de uma economia de mercado. Portanto, o fruto do roubo do cangaço, ele era vendido em troca de munições, em troca de alimentos. E nesse sentido, não dá para pensar o movimento cangaceiro destituído de qualquer tipo de vinculação com a sociedade maior. E, obviamente, muitos proprietários rurais optavam em apoiar o cangaço na medida que isso poderia protegê-los contra um terceiro, um outro fazendeiro, potencialmente o seu inimigo. Então, é preciso considerar esse movimento do banditismo social dentro de uma sociedade maior, da qual ele se estabelece relações extremamente complexas. Por que as tropas federais jamais foram enviadas contra Lampião e foram contra Canudos contestado? Seriam os movimentos místicos mais perigosos e radicais, professor? Eu acho que num certo ponto, ou de um certo modo, sim. Isso porque os bandos de cangaceiros, eles perambulavam pelo sertão, muitas vezes, inclusive, fazendo conluios e acertos, então a serviço dos grandes proprietários. E esses bandos de cangaceiros, se de certo modo eles atormentavam a vida de alguns proprietários da região, de outro lado eles não atormentavam a vida de todos. Já nos movimentos messiânicos, o que se via efetivamente era uma coisa muito clara a ser colocada, que era a contestação ao monopólio da terra. E qual foi a herança
do messianismo e do banditismo social? Bom, eu acho que, de uma certa forma, tanto um quanto o outro, eles apresentam como uma realidade o poder de mobilização da população. Eu acho que num momento como hoje, que nós tendemos a ver a mobilização rural sendo capaz de se mobilizar, o cidadão comum imagina que esse processo de mobilização é muito recente. Em geral, a gente tende a, inclusive, datar esse processo de mobilização popular, ou seja, na década de 30 desse século ou em 1964, com um golpe. E, no entanto, esses movimentos, eles, ainda que tenham sido surgidos no início do século XX, eles têm uma história anterior que deve ser, inclusive, muito bem analisada. O legado deles é exatamente mostrar para o cidadão comum a capacidade não somente de mobilização popular, mas a capacidade reivindicatória dessa população, mesmo que elas estejam presas a uma perspectiva messiânica. Eu acho, inclusive, que a opção por estudar esse tipo de manifestações nos abre outras possibilidades, que é estudos em relação a movimentos populares que jamais chegaram à imprensa. Professor, o que o senhor diria aos espectadores para assistir esse filme? Fale sobre o filme. Sobre o filme? Bem, o filme é um filme marcante. É um filme que representa uma época de um dos maiores cineastas, não só brasileiros, como latino-americanos e talvez até do mundo. E é um filme que expressa muito bem a vontade, o desejo de transformação e de entendimento da realidade brasileira nos anos 60, por setores não só vinculados à produção de cultura nesse país, como setores que queriam transformar efetivamente a sociedade brasileira. A sociedade brasileira esta que ainda requer uma transformação, sobretudo nas suas estruturas rurais, nas suas estruturas agrárias, em que há uma necessidade de democratização do acesso à terra e não pode mais haver a manutenção desse monopólio, a manutenção dessa situação totalmente injusta que impede a grande maioria da população de ter acesso não só à terra, como também à produção e a condições mínimas de sobrevivência. Eu acho que, de certo modo, é isso que o filme expressa, essa vontade de se mudar aquela realidade, vontade essa que, se era atual nos anos 60, nos anos 90 e no final do século, ela também permanece atual e permanece uma necessidade quase que premente do povo e da sociedade brasileira. Portanto, não é um filme datado. Professora, dê a sua visão do filme. Bom, ele é um filme datado no sentido, aí eu vou voltar a essa questão, no sentido de que toda a reflexão que o Glauber Rocha faz está, por exemplo, ligada às reflexões que o Robesbal faz, que escreveu um pouco antes, em 59, sobre banditismo social, sobre cangaço, no sentido de perceber a mobilização popular dentro de determinadas alternativas. Há muito que estudar ainda sobre a questão do movimento rural. A gente conhece absolutamente uma fração mínima desse movimento. Eu tenho uma citação do Robesbal, que ele escreve, quando ele escreve Capitão Swing, que ele diz que na própria Inglaterra se conhece muito pouco sobre os movimentos rurais. Ora, se conhece muito pouco na Inglaterra, onde existe um passado mais do que significativo de produção historiográfica, imagina aqui no Brasil. Quer dizer, eu, por exemplo, passei os últimos 5 anos discutindo e trabalhando sobre os movimentos sociais rurais e asseguro que existe muito mais ainda para ser pesquisado e muito mais ainda que nos permitiria reavaliar a participação da população rural na própria história do Brasil. Bora logo. Não temos nada para levar, a não ser nosso destino. Segundo Douglas Teixeira Monteiro, na América Latina, ao contrário do que ocorreu em outras partes do mundo afetadas pela expansão do Ocidente, a cristianização foi regularmente associada à instauração de um poder colonial sobre as populações submetidas. Mais importante do que isso, gerou uma cristandade colonial, expressão da submissão das classes inferiores, mas, paradoxalmente, com potencialidades subversivas que se estenderam muito além dos momentos históricos da libertação política, na medida em que, apesar desta, persistiram estruturas sociais e econômicas opressivas. Pedra Bonita, em Pernambuco, Canudos, Pau de Colher, na Bahia, Caldeirão, no Ceará,
contestado em Santa Catarina, durante 150 anos, os sertanejos se envolveram em movimentos mais ou menos messiânicos, que foram implacavelmente massacrados pelas forças de repressão. Seus integrantes eram chamados de fanáticos ou bandidos pelos conservadores e até boa parte dos progressistas contemporâneos. Mais tarde, estudiosos marxistas revalorizaram os rebeldes, apresentando-os como agentes sociais da luta de classes. Mas eles também erraram ao desprezar a dimensão religiosa dos movimentos. Em seu etnocentrismo, esses historiadores desprezavam uma religião bárbara, até mesmo porque a religião correta, ainda que rústica, era considerada o ópio do povo. Ao contrário do cangaço, portador de uma inegável carga de rebeldia, mas que afinal se acomodava com a estrutura social vigente, e por isso mesmo nunca foi combatido diretamente pelo exército. O desafio dos movimentos religiosos foi frequentemente revolucionário, em seus próprios termos. Revolucionário em seus próprios termos, contraditoriamente voltados para trás, no tempo e para o além, no espaço. Tanto em Canudos como no Contestado, impossibilitados de encaminhar sua luta por trilhas institucionais, os sertanejos rebeldes tiveram de inventar uma idade de ouro ilusória, simbolizada na monarquia. Em 1938, no início do Estado Novo, os devotos radicais de Deus e do diabo desapareceriam do mapa brasileiro. Lampião morria em Angicos e Pau de Colher era arrasado pela polícia de Pernambuco. Curiosamente, aliás, tanto Pau de Colher quanto Canudos hoje estão submersos, cobertos por uma represa, Sobradinho e um açude. O Glauber tinha, como sempre teve, essa mania, essa adoração pelo cinema. Bem, eu quero que fique claro que é o seguinte, eu conheci o Glauber quando ele tinha seus 22, 23 anos. Eu estava voltando para a Bahia, porque eu sou baiano, sou de Tucano, do Alto Sertão. Eu estava voltando para a Bahia a convite da Universidade da Bahia para a escola de teatro de lá, a convite do Martim Gonçalves. E o Glauber, nessa época, era Public Relations de lá. Ele escrevia sobre a escola, falando sobre a escola. E o Glauber tinha, como sempre teve, essa mania, essa adoração pelo cinema, era um estudioso do cinema, era um homem que adorava o cinema. Passado o tempo, o Glauber se encontra comigo e disse que ia fazer uma trilogia de filmes, que era sobre o cangaceiro, o vaqueiro e o homem do campo, né? Ele ia fazer essa trilogia. Ia começar pelo Deus e o Diabo. Mas quem ia fazer o filme não era eu. O filme já estava todo escalado, os atores já estavam escalados para fazer o filme. Eu ia fazer o segundo filme dele, que era sobre o sertanejo, uma coisa assim. Então, aconteceu que o ator que ia fazer o filme, na última hora não pôde fazer, e o Glauber então ficou sem o ator para fazer o Corisco. E na última hora o Glauber se lembrou de mim. Eu estava saindo de casa, eu morava numa pensão ali em Salvador, quando eu vejo um jipe andando pela rua, quase na contramão, e cada casa, um homem cabeludo, sujo, barbado, entrava e gritava: ó Dom Bastos, ó Dom Bastos. Em cada casa que ele ia, ele gritava, pensando que ele não sabia onde é que eu morava, mas em cada casa ele gritava, ele me chamando. Aí vou saindo, eu encontro o Glauber. Eu disse: oh, pelo amor de Deus, você tem que ir comigo para Monte Santo para fazer o Deus e o Diabo, porque o ator não pôde fazer, não sei mais o que, você não quer ir não? Eu disse: bom, Glauber, antes de ir, deixa eu ler como era o roteiro, a gente tem que conversar, eu estou ensaiando uma peça, mas eu preciso ver como é isso. Aí ele me deu o roteiro, eu fiquei, adorei o roteiro, fiquei fascinado pelo papel,
E disse, então vamos conversar. Mas agora temos um ponto, porque é difícil falar certas coisas, porque o Glauber não está entre nós mais, e parece que eu estou aproveitando que ele não está entre nós para dizer certas coisas. Mas acontece que o filme não era como foi apresentado. O filme era com flashback, quando eu falava assim, e o Lampião? Aí aparecia o flashback do Lampião andando pelo sertão, não sei mais o quê. Como nós tínhamos umas experiências, que ele viu essas experiências feitas pelo grupo que eu estava trabalhando, eram as experiências de leituras brechtinianas nas universidades, nas faculdades, ele ficou fascinado com essa experiência. E nós então começamos a imaginar o Corisco pelo ponto de vista brechtiniano. Quer dizer, o Corisco ia narrar a sua própria história, ele ia conduzir a sua própria história. Não seria mais a história dos flashbacks. E ele assimilou isso e nós então fomos apresentando isso dentro do filme. Eu me lembro que uma vez, nós quando estávamos já tínhamos acabado de fazer algumas cenas, ele pediu para ver o copião. Eu não gosto de ver o copião porque a gente está sempre se criticando, achando que poderia fazer melhor. Mas aí eu fui ver o copião e quando eu vi, eu disse, Cláudio, isso aí é uma loucura, ninguém vai entender nada do que a gente está fazendo. Você falar por você mesmo e o outro entender, calma, deixa quando tiver dublado, com música, com ação. Aí nós veremos se vão entender ou se não vão entender. O que eu quero dizer para responder a tua pergunta é que eu entrei no filme por acaso. E essa modificação que houve no filme é que realmente foi fantástico para mim como ator, porque conversando com o Glauber, como é que você faria o Corisco? Eu digo, eu não quero fazer o Corisco como todo mundo imagina que seja o Corisco. Quer dizer, aquele cangaceiro que entra, faz isso, faz aquilo. Eu acho que o Corisco, o nome dele, já diz, né? Aquele fogos de artifício que você joga e ele sai rodando e correndo. Então, o Corisco, eu acho que deve ser ágil assim e deve falar lentíssimo, porque ele tem uma segurança tão grande que a pessoa que tem muita segurança, ele não precisa gritar para dizer que está vivo. Eu, José, com a espada de Abraão serei coberto. Eu, José, com leite da Virgem Maria serei borrifado. Eu, José, com sangue de Cristo serei batizado. Então ele fala com maior tranquilidade e é uma pessoa muito ágil. Aí daí é que fomos construindo o personagem. Eu tinha que fazer o personagem em 15, 20 dias. Eu fiz todo o Corisco em 20 dias nessa filmagem do Deus e o Diabo. Bem, o Glauber como diretor, ele era uma pessoa extraordinária. Ele era muito inteligente. Ele era muito vivo e, acima de tudo, era uma pessoa sensível. Parecia até que o Glauber ele estava sempre na frente do tempo dele. Ele tinha umas premonições, umas coisas estranhas, né? Mas ele era uma pessoa fantástica. E toda a construção do personagem com ele, trabalhar com ele era um prazer fantástico, porque ele incentivava você durante a cena. Como o som era som guia, não era som direto, então durante as cenas ele ia dando indicações para você ir aumentando, para você ir cada vez mais melhorando a cena estética e também dramaticamente durante a filmagem. Então ele ficava por trás da câmera gritando, agora vai para lá, agora vai para cá, levanta, olha, sacode. Então ele ia fazendo todas essas loucuras e ia te dando adrenalina, ia entrando em você, e você ia se transtornando, e você ia levando, quer dizer, você saía quase praticamente de você mesmo, para você ficar dentro do personagem e conduzir a cena inteira como ele queria. E quando ele acabava, ele vinha, te abraçava, dava um beijo em você, dizia, maravilha, 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 foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo. O Antônio das Mortes lá de cima, que ele grita, se entrega, Corisco, né? Se entrega, Corisco, eu não entrego, não. E o Maurício do Vale com aquela capa de lã. E
tinha que sair correndo aquela descida inteira e o Glauber lá de cima, numa Kombi, para pegar aquele vale inteiro para Paulo Maurício. Então o Glauber de trás, lá de cima, gritava: Maurício, corre em direção ao outro, corre! Aí o Maurício correndo e ele gritava: não, corre em direção para sair como se fosse sair de cena. E eu correndo, e o Maurício correndo. Quando o Maurício chegou nos 400, 500, 600 metros, o Maurício já não aguentava mais de cansaço, porque o Maurício estava com 120 quilos naquela época. E não aguentava, e ele chegava e dizia assim: o que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? E o Glauber lá de cima: Maurício, não para, continua, Maurício, continua. Vocês vão ver um filme que não tem época. Esse filme será eterno. É um filme que cada vez mais ele está parecido com esse Brasil que está hoje. Nós acabamos de ver aí milhões de assassinatos, mortes pelos campos, não é? Chacinas e mais chacinas. Vocês vão ver a luta justamente do dono da terra, que não quer absolutamente que ninguém nem se aproxime da sua cerca e vai mandar matar sempre. Isso vai ser uma lei nesse país enquanto não tiver alguém com força, com autoridade que possa combater isso. Senão vai continuar isso aí, ninguém vai ser culpado de nada, as mortes vão continuar, os escândalos vão continuar. E o Deus, o diabo, já vinha dizendo isso há muito tempo. São os coronéis que mandam o Antônio das Mortes matar toda aquela gente que queria um espaço para viver, né? É isso tudo que acontece. Depois dizem que os cangaceiros é que eram os grandes bandidos. Não se sabe se eram os cangaceiros, se eram os macacos que faziam tudo isso e jogavam a culpa em cima dos cangaceiros. Não tenha dúvida que eles também tiveram uma culpa muito grande. Mas o excesso, quem sabe se também não eram as volantes que faziam essas coisas todas. Então vocês vão ver um filme que é da maior importância. É um filme que se pode dizer, como a gente diz, que é um filme eterno.